ouvindo pela primeira vez, o nosso programa ele fala sobre comportamento masculino nas relações. Como é que os homens se comportam, como é que os homens pensam, quando se interagem e se relacionam com a gente uns com os outros. Como nós mulheres conhecemos muito pouco acerca do universo masculino, porque eles pouco falam, a gente resolveu dar voz para que os homens se coloquem e falem acerca de tudo. O que tá bom, o que não tá bom, o que é que precisa melhorar. E hoje nós vamos falar sobre o tema o homem e a vaidade. E, gente, eu estou cercada. Eu adoro, aliás, estar cercada de rapazes, sempre. Ontem eu estava numa mesa almoçando com 7 rapazes. E hoje eu estou aqui cercada de mais 7 rapazes. Olha que beleza. Exatamente, adoro. Aprendo muito com vocês. E meus convidados de hoje são César Romero, que é psiquiatra, que é terapeuta, que é artista plástico e tem uma lista infinita de coisas. Mas é uma pessoa maravilhosa, com a cabeça ótima e que tem muitas informações e muitos conhecimentos para dividir com a gente. Dá um alô aí pro pessoal, César. Boa tarde, gente. Estou contente de estar aqui dividindo este espaço com vocês. Eu tô felicíssima, porque eu já queria ter te trazido antes. Obrigado. Quem tá voltando aqui com a gente é Saja, filósofo, professor da UFBA, enfim, palestrante e uma pessoa que faz a gente abrir a cabeça e refletir sobre muitas coisas importantes. Boa tarde, eu fico muito feliz de estar aqui com os meus colegas, meus amigos e poder aprender. Hoje eu me coloco na vida como apenas um aprendiz, então eu vim para cá para aprender. E eu fiz um convite ao meu colega, quase de bancada, do programa anterior ao meu, cadê o síndico? Castro, Antônio Castro, um homem considerado um metrosexual que se cuida, faz unha, faz sobrancelha, é um cara que se cuida. E hoje a gente vai desmistificar um pouco essa questão de metrosexual, não é? E os termos que a gente acha pra rotular as pessoas. Mas, gente, antes de você dar alô pro pessoal, você veio todo chique hoje, mais do que o normal. Ele vem fashion, geralmente. E hoje ele veio chique, está de terno, de gravata, está todo... Vocês precisam ver o sapato de Castro. Dá alô aí pra todo mundo, Castro. Boa tarde, Nayara, todos da mesa aqui. É um prazer esse convite seu. E também estou aqui para aprender, né? Tomar aula com você e com os participantes. Né? Não, aqui eu que tomo aula com vocês, porque vocês me ensinam. E um abraço para o Valmor, em Porto Alegre, hein, Valmor? Te espero aqui dia 27. Quero mandar um beijo grande para os meninos de ontem, para Moraes, para Roberval, para Sidney, para Tarantino e pra Graça, pra todos vocês. Meninos, beijos, beijos. Mas vamos começar. Se vocês quiserem participar com a gente, liguem pro 3505-5000. Quero ouvir de vocês, rapazes. Vocês se consideram vaidosos? Se sim, em que termos? Porque quando a gente fala de vaidade, geralmente a gente pode remeter, num primeiro momento, à vaidade física. Mas existe a vaidade intelectual, existe a vaidade por estar com um mulherão do lado ou por estar com um gatão do lado. Existe a vaidade pelo cargo, existe a vaidade pela questão da riqueza ou do poder que você possui. A gente tem vaidade de várias coisas. Então eu quero começar aqui conversando com os meus convidados, o que é que eles entendem como vaidade. O que é que você entende, César, como vaidade? Fala pra gente. Bem, a primeira coisa que eu quero colocar é que as palavras são extremamente ambíguas. Sim. Isso é a grande verdade. Então, às vezes, a gente pode confundir conceitos, confundir colocações pela ambiguidade das palavras, não é? Primeiro, eu acho que vaidade é uma coisa, uma exacerbação de algo que a pessoa pode ter ou pode não ter, e que cria como uma maneira de não estar satisfeito consigo e quer demonstrar a si próprio e à sociedade algo que seria uma mitificação do senso dele, da coisa íntima dele. Então a vaidade vai naquela coisa do exagero sobre vários aspectos que você tocou, seja aspectos físicos, de poder, de inteligência, de qualificação profissional, coisas que ultrapassam o dado da realidade. Porque há uma diferença muito grande entre o que é qualificar-se, o que é autoestima e o que é vaidade. Qualificar-se é importante para todo ser humano. A autoestima também. Mas que isso não ultrapasse uma barreira que se torna uma patologia. A pessoa começa a colocar
tanta coisa que não é ou que nem conhece, que de repente cai em algo estranho. Ele começa a acreditar piamente naquilo que ele inventou. Então, uma pseudologia fantástica. Quer dizer, cria um mundo fantástico acerca de si próprio. Em vez da busca do eu, ele busca um outro para resolver o seu eu. Então, isso é que eu entendo como vaidade. E você, Saja, fala pra gente. A gente estava conversando sobre um pouquinho ali na antessala, antes de vir para o estúdio, e você me trouxe uma questão falando do cuidado, a diferença entre cuidado e vaidade. Mas eu quero que você fale sobre isso e o seu conceito, o seu entendimento sobre vaidade. É isso que eu estava dizendo. Eu me coloquei aqui, Castro também se colocou aqui como para aprender. Sabe, César? Eu acho que essas formações, eu imagino que a psicologia, a psiquiatria sejam de fato assim, o motor desse milênio, sabe? Como é importante um profissional da área médica, por exemplo, se colocar, porque isso não só dá credibilidade, mas como o aprofundamento do sofrimento humano. Porque eu acredito isso que você está falando, por exemplo, quando você diz assim, é necessário um dado de realidade. Quando a gente escapa deste dado de realidade e que a gente cria, digamos assim, personagens para estar no mundo, eu acho que aí é que a vaidade vai vai corroendo o verdadeiro eu, né? Porque essa exacerbação de si próprio termina por corroer o que nós temos de mais profundo, que é exatamente ser o que a gente é. A nossa essência. A nossa essência mesmo, né? Quer dizer, o nosso eu superior, digamos assim, né? Para usar a palavra. O cuidado, agora veja bem, a gente estava conversando aí sobre isso por conta disso. O cuidado é extremamente necessário, né? O cuidar de si, o cuidar da alma, o cuidar do corpo, isso é a nossa tarefa, né? Uma tarefa enquanto ser humano, né? Enquanto um bem-estar, né? Então eu acredito que nós não só estamos num tempo de uma sociedade do espetáculo, também como nós estávamos conversando, onde a gente não precisa ser nada, a gente basta parecer que é. E isto parece que fica sendo a tônica desses nossos dias. É verdade. Não é? Então fica uma exacerbação, que foi a palavra que você usou, César, que eu acho importantíssimo, e que aí a gente deixa de ser aquilo mesmo que é a nossa vocação, que é o nosso chamado à vida, a força de estar junto nessa aventura mesmo que é estar aqui. Então eu acredito que a vaidade seja um dado que deve nos preocupar, para a gente não inflar muito o ego, porque isso pode nos destruir, né? É um outro, né? Você se projeta e termina se perdendo de si mesmo, que eu acho que é o grande Nem problema. sabe mais quem é você e quem é a personagem que você criou. Você falou uma coisa bem interessante, Saja, essa coisa da gente se cuidar. Isso eu chamo de autoestima, não é? Todo ser humano tem que ter autoestima, tem que gostar de você. Se você não gosta de você, como é que você pode gostar de algo ou de alguém, né? Isso é uma coisa muito importante. Ter autoestima. E geralmente as pessoas que têm vaidade não têm autoestima. Né? Não precisa. Eles criam uma coisa por não estar satisfeito. E tem uma vaidade exacerbada, no caso. Claro que tem uma vaidade de uma forma geral. Porque não está satisfeito consigo. É quase que um complexo de inferioridade, né? É como se você, por se sentir aquém, você projeta na vaidade um além e se perde, né? Aí só você que é o psiquiatra. Deixa eu ouvir um pouco a fala de Castro. Castro, como você vê a vaidade? Eu gostei muito dessa questão que às vezes as pessoas confundem vaidade com cuidado e que o cuidado do nosso eu, ele é necessário. Porque depois eu vou trazer umas pesquisazinhas que eu fiz aqui, mas eu queria ouvir vocês para que eu não interferisse ou não, digamos assim, influenciasse ninguém na fala. Não, depois de ouvir aí César e Saja, essas aulas dele, eu me preocupo assim. Claro, em ter essa vaidade, e como ele falou, autoestima aliada à vaidade, até porque no nosso dia a dia, o que eu faço, o trabalho que eu faço, entendeu? Então, eu quero estar bem para si. Primeiro, eu quero me sentir bem, certo?
E aonde eu estou, para onde eu vou agora, eu acho que é importante você primeiro cuidar de você, certo? Mexer com sua autoestima. E aliado a isso aí, a vaidade que eu acho que é normal. Quando essa pessoa fala assim, faz a sobrancelha, claro, eu faço porque não igual a mulher, como faz, igual a sua, mas para estar bem comigo mesmo. Tem vários homens que têm a sobrancelha aqui junta e que às vezes, enfim, você dá um... Que tipo de cuidados você tem com o corpo? Fala um pouquinho pra gente. Olha, faço academia. Certo? Ok. Não sou mais nenhum garoto, então procuro a academia primeiro, por minha saúde. Você tem uma ideia, eu fiz ultimamente, de 4 anos para cá, 2 cirurgias. E estava bem fisicamente. Por quê? Primeiro é minha saúde. Aliado à minha saúde, tem também a parte física. Você está bem, sua autoestima bem. Mas o principal para mim, quando vou para academia, é que eu acordo todo dia, 4h20 da manhã. A academia abre 5 horas, é de 5 a 6h10, de segunda a sexta. Por quê? Primeiro passo da minha saúde. Aí depois vem aliado a isso aí a parte estética e tal, que é normal. Lógico. Eu quero trazer aqui, eu fiz uma pesquisa sobre o que significa vaidade, a definição que eu mais gostei foi o desejo de atrair a admiração de outras pessoas. E isso vem de encontro ao que vocês falaram. A gente querer, às vezes, parecer ser uma coisa justamente para atrair a atenção do outro e para atrair a admiração do outro. E quando a gente vai na etimologia da palavra, característica daquilo que é vão. Ou seja, que é vazio, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, excesso de valorização de si. O que é uma fala que vocês trouxeram, que eu achei muito interessante, é o seguinte: às vezes há uma confusão das pessoas, no popular mesmo, no dia a dia da gente confundir o significado de algumas palavras. Eu vou trazer uma palavra que a gente usa muito. Que pessoa ignorante. A gente usa muito esse termo, que pessoa ignorante, não para uma pessoa que ignora algum conhecimento, mas para uma pessoa que é grossa. Ou seja, a gente toma uma definição falsa, tá? Para designar alguma coisa que não corresponde ao real sentido da palavra. E às vezes termina deturpando. Então eu acho importante a gente começar a se atentar de o que é a vaidade. Eu vejo tudo como tendo um lado positivo e um lado negativo. A questão é o limite do bom senso. Eu acho importante a pessoa ter um pouco de, vamos supor, de vaidade, se a gente pensar em vaidade como cuidado. Cuidado é importantíssimo. E eu estou aqui do lado com um médico que vai dizer o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde. Apesar de ser um médico da cabeça, a gente sabe que a maioria das doenças começam na cabeça. Então o César entende do lado psiquiátrico, entende do lado terapêutico, porque trabalha muito com terapia, com vários pacientes, e isso é uma coisa super interessante. Então, assim, a gente começar a desvirtuar essa coisa de que vaidade e cuidado são a mesma coisa. Não, não é. Eu me reporto à minha fala inicial da ambiguidade das palavras. Eu sempre estou batendo isso porque isso pode criar confusão. Para mim, a vaidade é uma patologia. E é bem diferente da gente se qualificar e da gente ter autoestima. Então, as pessoas falam assim da vaidade de coisas que não conhece, de coisas que não sabe, opinam por opinar. Eu acho que todo ser humano tem que ter a noção exata do seu tamanho. É uma coisa que a gente deve refletir. A noção exata do tamanho. Que foi? É tão difícil, César. É difícil. É difícil. Por quê? Porque na maioria do tempo nós vivemos no mundo externo e não no mundo interno. A gente pouco se frequenta. Eu acho que essa coisa da autoestima é também você se frequentar para perceber seu corpo, para perceber como está a sua musculatura, seu sistema muscular, seu corpo, como bate o seu coração, como está o seu pensamento, a velocidade dele, quais são as ideias que você tem. Então a gente tem tempo para, vamos dizer, tudo, menos para a gente mesmo, o que se torna isso um absurdo, uma baixa de autoestima. Eu acho que essa coisa da gente saber o exato tamanho é importante. Então, se você que está ouvindo a gente ainda não fez esse exercício, faça, porque isso é muito importante. Nem para mais, nem para menos. Existe uma coisa chamada dado de realidade. Se você tem dificuldade em avaliar isso, converse com um amigo seu, com uma amiga, com o seu cônjuge, e procure observar pelo seu caminho, por tudo que você estudou, por tudo que você trabalhou, por tudo que você fez. Então, a partir desse momento que você tem
a exata noção do que você é, aí você pode ter uma intimidade maior com você. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, e que se vocês gravarem isso visceralmente, não de uma forma intelectual, não de uma forma decorada, existe o eu e o outro. O outro é o casal, o social, o familiar e o profissional. O outro tem o direito de pensar sobre a gente o que bem quiser. É imperativo. O outro tem o direito de pensar o que bem quiser. E a gente aceitar ou não. Porque só passa a ser uma verdade pra gente se a gente autoriza mentalmente. Mesmo que você não queira que o outro pense algo sobre você, ele vai pensar. Você não pode interferir no pensamento do outro. Você não pode. Então é uma bobagem você ficar sofrendo por a opinião que alguém deu, porque essa opinião vai desde a procedência da pessoa, o país onde nasceu, a escolaridade, o quanto pensou na vida, se tem inveja ou não da sua situação. Então, a opinião do outro só importa no momento que você valoriza. Se for uma coisa positiva, você corrige. Se for algo negativo, é tão somente a opinião do outro. O outro desocupou-se de si próprio para se ocupar de você. Perdeu tempo. Devia estar mais ocupado consigo próprio. Ok. Estamos com o ouvinte Ivan Calazans na linha 3. Vamos ouvi-lo. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo. Eu sou o professor Ivan da UFBA. Sim. Era professor de letras. Sim. E conheço bem o grego e latim. Queria cooperar com essa maravilha de entrevista aí do Dr. César sobre a vaidade. Fale. Para definir o que é vaidade, que já está prevista da Bíblia. Em grego, primeiro, Mataios, Mataiotetonin, Tapanta, Mataios. Agora em latim, Vanitas, Vanitato, Omnia Vanitas. Em português, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes. Que amo. Para mim é o livro bíblico mais bonito, é Eclesiastes. Estou né? cercada de gente legal. Que bom, meu Deus. Aprendendo Tudo muito com vocês. É vaidade e vento que passa. Eu acho isso lindo. Diga, professor. Não, já disse o Mataios, Mataiotetonin, Tapanta, Mataios. Vanitas, Vanitatum, Omnia Vanitas. Vaidade das vaidades, Tudo é vaidade. Em 3 línguas para vocês. Muito obrigada pela sua participação. Ô, professor Ivan, eu quero parabenizá-lo, viu? Porque hoje, tanto o grego como o latim são consideradas, como o aramaico, línguas mortas. E o senhor falando assim é um presente pra gente. Ok, eu sou colega do professor Depp Serra. Maravilhoso. Boa tarde, maravilhosa entrevista. Obrigada. Estamos com mais um ouvinte, José Fernandes de Camaçari na linha 2. Boa tarde, José Fernandes. Boa tarde, Maiara. Essa voz eu já conheço. Eu também conheço a sua voz, a sua voz por ser... eu sou boa de reconhecer uma voz voz. sensual, viu, Maiara? Mas você iniciou dizendo que estava acompanhado com 7 pessoas masculinas, significa que naturalmente você deve ser uma mulher bonita. Porque eu não te conheço. De fato, ela é. É verdade, ela é muito bonita. Todos se Na pronunciaram realidade, aqui ao mesmo tempo. Viu, doutor Romero? Na realidade, é uma vaidade dela, né? Aí eu me lembro, doutor, é o seguinte, que aí tem também um membro aí que foi convidado, que é Antônio de Castro, né? Exatamente, do Cadê o Síndico, que é o programa antes do nosso. Acontece que, ele, não sei se ele é descendente do grande poeta brasileiro Antônio de Castro Alves, que ele tinha vaidade, era vaidoso, que ele dizia assim, agora está saindo o conquistador, que as mulheres que se cuidem. Né? Ele dizia isso, o grande poeta. Castro fala a mesma coisa. Mas as mulheres que se cuidem mesmo, e suas meninas como estão?
Porque, oi? As mulheres da sua vida, como estão? Que você é um homem também cercado de mulheres. Não, menina, eu fisicamente não sou essa tanto, porque eu já estou ficando um pouquinho, né? Como Deus é eternamente jovem, eu sou filho de Deus, né? Porque a gente tem aquele ditado popular que diz assim, cavalo velho gosta de capim novo, né, Maiara? Isso eu tô aprendendo. São só ouvidos. Como eu continuo solteiro, porque a minha ex-mulher, eu vivi com ela há 17 anos, não deu certo e Deus, né, levou cada um para o seu destino. E aí eu fico na expectativa de encontrar aquela que Deus, né, abençoe. Agora, Maiara, eu acho aí que são dois sentidos da vaidade. A vaidade Sim. vazia é aquela que as pessoas conseguem as coisas até com certa facilidade e diz, eu conquistei isso, fiz isso, e aí sempre está dizendo que conquistou, né? Uhum. Agora, eu acho que a vaidade é aquela... a boa vaidade é quando a gente consegue tudo com sacrifícios, né? Aí a gente diz, eu consegui isso e com o meu sacrifício. Essa é a minha ideia, o meu pensamento em relação à vaidade, tá? Ah, que bom. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Zé. Eu vou passar aqui. O que é que eu acho? Eu entendo que existem vários tipos de vaidade. A gente tem, como eu estava falando com vocês, existe a vaidade, que é a vaidade ligada à questão física, a vaidade ligada ao nosso intelectual, a vaidade ligada à questão do poder. Agora, eu fiz duas perguntinhas que eu sempre uso na divulgação do programa dentro dos balões. E que eu fiz uma pergunta, o que envaidece o homem? E 2, homem cuida da aparência? Hoje a gente já identificou aqui qual é a diferença entre o cuidado e vaidade, que são coisas diferentes e que o cuidado é necessário para o ser humano de uma forma geral, não só para o homem, e com relação aos preconceitos que o homem cria com o próprio homem, que antigamente dizia, homem não se cuida, quem se cuida é mulher, isso é coisa de mulher e de homem. Hoje a gente está deixando de existir o que é coisa de mulher e de homem e vendo realmente o que é pertinente. E cuidar da saúde, cuidar da beleza, a gente estar bem para si e para o outro, é uma coisa necessária. E aquele que não se cuida, eu acho que fica em desvantagem com relação aos outros. Agora, se a gente for falar dessa questão do que entende, do a gente querer parecer ser para ter a valorização do outro, esse é o lado perverso que a gente termina se perdendo, que foi exatamente o que você ia falar quando entrou um ouvinte. Você ia falar alguma coisa em cima da fala de César. É isso, é esse parecer ser. Inclusive, Hamlet tem uma frase bonita assim, eu não sei parecer, né, de Shakespeare, né? Que é importante a gente trazer isso. Na verdade, quando o César estava colocando, me apareceu uma questão, uma frase, na verdade, de que quem não tem essência, né, tem que se valer da aparência. Está entendendo? A gente termina se valendo da aparência. A nossa sociedade do espetáculo peca exatamente por conta disso. A gente gosta de dar valor e dar importância àquilo que não tem a menor importância, para não dar importância ao que verdadeiramente tem importância. Quando você cuida da sua alimentação, do seu corpo, isto é uma tarefa. Nós estamos vivos e temos que estar melhores. Somos seres também para os outros, né? Sartre, a propósito, tem uma frase interessante, que lá entre quatro paredes, o inferno são os outros. Porque, na verdade, nós somos esses seres que somos para os outros. Você sabe que o seu rosto você nunca viu, né? Só quem vê o seu rosto sou eu, né? Aliás, do próprio Sartre tem uma frase bonita que diz assim, se eu fechar os meus olhos, o que é que você vai fazer com toda a sua beleza? Né? Então, é importante isso. Agora, veja, mas isto aí, olha, eu acho que hoje é a palavra que me consola aqui nesse debate, é o dado de realidade. A gente tem que ter um dado de realidade, porque senão é aí que as coisas se desesperam, entendeu? Você não precisa, eu sempre penso, olha, é rapidinho isso aqui, tá? É o seguinte, perguntaram, um discípulo perguntou ao mestre Sussi, mestre Sussi, eu poderia ter sido como Cristo, mas eu não consegui ser. Mestre Sussi, eu gostaria tanto de ser como Buda, mas eu também não consegui ser. E assim também como Gandhi, como Martin Luther King. Aí o mestre Sussi disse assim, meu filho, o Senhor não vai lhe perguntar porque você não foi como Cristo, não foi como Buda, não foi como foi Martin Luther King, nem como Gandhi. Ele vai perguntar por que você não foi você. Putz, entendeu? Muito então eu bom. tenho que responder a essa pergunta. Entende? O porquê é que Saja não está conseguindo ser Saja, ou ele está se valendo de coisas que não são, sei lá, que não é, né? Que Saja,
para poder se afirmar como pessoa. Não há necessidade. Em certo sentido, César já é o homem que ele gostaria de ser. Saja já é o homem que ele gostaria de ser. Mas nós temos que ter a consciência disso. Né? É isto que nós precisamos ter. Então, evidentemente que uma pessoa que tem consciência de si, ela vai se cuidar naturalmente. Naturalmente, porque no fundo, a gente precisa ser aceito. Mas a gente vai ser aceito não pelo que a gente parece, mas pelo aquilo que a gente é. É isso que é fundamental. Outra coisa também que a gente vai observar é que a única coisa eterna que a gente tem é o tempo. A única. Tudo mais passa, né? Tudo é vaidade, vamos dizer assim. Então, a nossa passagem é um trecho pequeno no tempo. E a gente tem que aproveitar muito esse pequeno trecho, esse flash, não com coisas externas, porque quanto mais você vai ter coisas, mais você vai querer ter coisas, mais você vai querer provar a alguém coisas. Você não tem que provar nada a ninguém. Mas... Eu acho que... Sim, diga. Não, perdão, conclua. Você não tem que provar nada a ninguém. Você tem que fazer o seu trabalho o melhor que você possa. Não o perfeito, que não existe perfeição. O melhor que você possa. Você tem que acreditar no seu potencial e também acreditar que as coisas são mutáveis. Né? Você pode mudar. A única coisa imutável na vida é que a vida é mutável. Então, se eu estou aqui no programa e alguém me diz algo que no momento eu estou acreditando que é verdade, eu vou mudar. E isso é bom para mim. Eu gosto muito quando me corrigem. Por quê? Porque eu erro menos. Isso é bom para mim. Isso é bom para minha qualificação e minha autoestima. Às vezes você corrige alguma coisa de uma pessoa, elas se sentem infinitamente infelizes. Eu acho que é uma bobagem isso. Ô Castro, você quer, enfim, pegando um pouco da fala deles dois, e que foi até um ponto que eu tinha anotado aqui, você que é um homem da área de comunicação e até está mais acostumado, vive a comunicação no dia a dia através de um veículo grande e acompanha, por isso a gente tem que interagir mais com redes sociais, enfim, com pessoas. O que é que você acha hoje desse momento da sociedade do espetáculo, em que as pessoas, a gente vê nas redes sociais, que às vezes elas estão divulgando coisas sobre si, tipo assim, acordei hoje muito feliz, tudo bem. Olhem a comida que eu estou comendo, olha a roupa que eu estou vestindo, olhe isso, olha aquilo. A necessidade das pessoas, cada vez mais de tirarem fotos com selfie e ficar, enfim, divulgando, que às vezes não vem com nenhuma frase, não acrescenta nada, é apenas a questão de se mostrar, do se mostrar para o outro, e não é uma coisa que às vezes vai fechado só para os amigos que são amigos íntimos, porque na rede a gente tem pessoas de nossas relações que são amigos íntimos e que são colegas ou conhecidos profissionais ou pessoas que a gente tem interesse de interagir, tá? Então, e essa necessidade também de estar postando tudo que se faz, porque assim... Uma fala muito interessante que os meninos aqui trouxeram é a questão da nossa necessidade de parecer, mas que no fundo o que importa, a gente tem que se cuidar, tem que estar bem, que é bom pra gente, é pra saúde, é bom pro outro, a gente tá bonito, a gente tá legal, mas o que verdadeiramente importa é o nosso eu. É o nosso eu estar bem, o nosso eu estar feliz e a gente não se desvirtuar daquilo que a gente é para querer ser aprovado pelos outros. Como é que você vê isso? Você é um homem da área de comunicação e até com sua experiência de vida. Eu acho que as redes sociais é importante, né? Agora, acho que tudo que tem exagero no meio não é legal. Eu acho que esse marketing pessoal que você vende de você mesmo não é legal. Então, eu acho que é importante o Face, tudo que tem de rede social, mas tudo tem um limite, né? Limite na vida. Se você passa por exagero de fazer além do normal para mostrar para os outros, acho que não é legal. Eu não concordo, claro que eu trabalho com isso, o meu segmento sempre foi essa área de comunicação e marketing, mas eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio em qualquer ponto da vida, tem que ter um equilíbrio para ver, será que eu passei do limite aqui? Então, eu acho que a rede tem esse ponto, e tudo que você faz, postar, você falando, tudo que você faz, eu não acho legal. Tá.
Gente, liguem pra gente, nosso número é 3505-5000, 3505-5000. Quero ouvir vocês, meninos. 1, se vocês se consideram vaidosos ou não. 2, queria saber de vocês o seguinte, o que é que envaidece um homem? Eu ontem numa mesa conversando com os rapazes, então surgiram várias coisas, e a gente vai entendendo um pouquinho da psicologia masculina. O que envaidece um homem, pô, o poder. O que envaidece um homem, pô, um bom cargo, um carrão, porque com carrão a gente vai conseguir pegar a mulher como o quê? O que envaidece o homem é o homem estar com a mulher bonita, a companheira do lado bonita da Thalie, para colocar ciúme ou inveja nos amigos. O que envaidece um homem é a gente ter uma mulher legal que cuide da gente. O que envaidece um homem é a minha conquista profissional. Então, assim, a gente tem, na verdade, várias coisas que, se a gente pensa do ponto de vista, a gente pode ter uma compreensão do que a média dos homens pode falar, do que envaidece, se a gente for para esse lado, pô, vou me sentir o máximo se eu tiver nesse sentido, ou tiver com esse comportamento, ou tiver isso, ou tiver aquilo. Mas eu acho que o bom é a gente trazer para cá que a diferença entre vaidade e cuidado, a questão de eu nunca deixar de ser o mesmo para poder satisfazer ou querer parecer algo para alguém, porque eu posso estar me desvirtuando e estar ferindo o meu eu posso estar me violentando, e lá no fundo, que é no momento que eu fico sozinho, eu saber, pô, quando eu tô na rua eu pareço para os outros isso, mas agora de fato, eu aqui, me olhando no espelho, olhando para dentro, como é que eu me sinto? Eu tô feliz fazendo isso me completa ou isso me felicita? Bom, e já estamos indo para o intervalo comercial, 2 minutinhos e a gente volta já. Fiquem com a gente. Beijos, beijos. E aí, meu povo, estamos voltando aqui com Cabeça de Homem de hoje, o homem e a vaidade. Como é que o homem se relaciona, enfim, consigo, como é que ele se relaciona com o outro, qual o significado da vaidade, o lado positivo e o lado negativo disso. Queremos ouvir vocês, rapazes, mas temos aqui algumas mensagens de DG Barreto, que à medida que ele ia amadurecendo, ele foi perdendo a vaidade. De Djalma Paiva, um pouco de vaidade e cuidados básicos é bom. A questão é como medir até que ponto é natural ou patológico. A questão do que a gente estava falando, como a pessoa entende a vaidade aqui como cuidado. A gente, Renato Simões, beijos, meu sócio. A maturidade é a recompensa ilusória pela perda da juventude. Pronto, falei. E eu coloquei no ar. Carlos Eduardo Camerino, aliada à maturidade, tem que ter um bom humor. Essa dupla contribui para ser feliz. E Antônio Amorim, beijos, Dindo, velhinho. Boa seleção de convidados e tema, audiência garantida. Meu irmão Amorim, sempre bom estar com você, rapaz. Meu Deus. Eu só tenho que agradecer de estar sempre cercada por homens maravilhosos, inteligentes e que vêm compartilhar com a gente a vivência e o conhecimento de vocês. Amorim é muito inteligente. Ricardo Vasconcelos do programa da gente. Na concepção dele, vaidade é estado de espírito, entendeu? Inclusive ele está numa fase nova que é barriga negativa. Beijo, Ricardo. Um dia você vem pra cá também, viu? Fica todo mundo fugindo. Esses homens não querem falar, não. Todo mundo quer se esconder. Mas deixa eu trazer aqui, enfim, as pessoas geralmente, o público costuma associar hoje com o universo masculino. Todo mundo fala, esse homem é metrosexual, é isso, é aquilo. Eu fui pesquisar um pouco e esse termo metrosexual, esse termo surgiu no final dos anos 90 por um jornalista britânico em que ele quis identificar o homem urbano que gostava de cuidar da vaidade, que gostava de cuidar, na verdade, da vaidade não, gostava de cuidar de si, para estabelecer um público para o veículo que ele trabalhava. E aí começou a ser usado, e começaram a usar David Beckham como exemplo, e aí isso se divulgou em Nova York, etc., e o termo terminou ganhando uma popularidade maior, e geralmente se associa hoje com o homem que gosta realmente de se cuidar, etc., por quê? E aí eu vejo, às vezes, um pouco do comportamento do homem, porque geralmente o homem não vira pro outro para dizer assim, pô, cara, você é bonito como o quê? Não pode. Pô, você tá bem. Pô, você é isso. Então a mulher vira pra outra e fala assim, pô, que bonito, que bonito. O homem vira pro outro e fala assim, pô, você é um homem metrosexual. Então a dificuldade do homem, às vezes, de virar pro outro e admirar, pô, que homem bonito. Não é todo mundo. Mas a gente sabe que existe uma dificuldade nesse sentido. E até uma coisa da característica do homem e da mulher que a gente sempre traz aqui, é que o homem, eles são amigos, ou ele vê um ao outro, aí começa a brincar, esculhambar, pô, ou no máximo, você tá bem, você tá gordo, você tá isso, você tá aquilo, e quando o homem vai embora, fala, pô, gente boa, esse cara é gente boa. E a mulher, quando vê a outra, fala, você tá linda, magérrima, o que foi que você fez? E quando vira, ó, pra isso, gente, não é possível. Então, o homem, ele tem um lado mais positivo do lidar com o outro, do que eu acho, nesse sentido, em alguns aspectos, a mulher. Mas a gente voltando pra essa questão,
Que cuidados você costuma ter com você, Sérgio? Eu sou uma pessoa que me cuido, quer dizer, eu sempre tive, desde muito jovem, uma necessidade de agradecer mesmo do ato de estar vivo, do ato de estar aqui, do ato de ter as pessoas com que eu tenho e da profissão que eu escolhi. Então, por exemplo, eu sou natureba, né? Eu não como carne nem nada há 30 e tantos anos. Né? Então, eu ando, por exemplo, quem me conhece sabe que eu tenho apenas 50 quilos, mas eu ando praticamente todos os dias. Que legal, então, cuidando da saúde. Agora, quando eu digo saúde, eu falo a saúde mental, porque para mim, o que eu ganho com a minha dieta naturopata, com andar, com a minha questão espiritual, que é um traço importante para mim, é porque eu acredito que a vida não é só feita para ser vivida, né? É para ser dançada. Então, eu preciso disso, compreende? Eu preciso valorizar o meu dia. Então, eu gosto disso, né? Então, eu tenho um respeito enorme pela vida humana, sabe? Então, o ser humano sempre me encantou, assim, sabe? É isso que hoje eu estava dando aula de manhã, né? E estava lá, daí a pouco, quer dizer, a gente já tinha se encontrado na semana passada com Clara, e de repente, a gente vê ali que aquelas pessoas que estavam ali têm uma sede de viver. Então, o que me encanta nas pessoas é essa sede, sabe, César? Então, eu me cuido por conta dessa sede que eu tenho de eternidade, porque e essa sede de eternidade é o que me faz estar aqui, entende? Eu acredito nisso. Aliás, eu acredito, sabe, que o presente não tem que ser olhado pelo passado, sabe? Eu olho o presente pelo futuro, sabe? Por aquilo que eu poderei ser, que eu estou tentando ser, sabe? Então, o passado, eu não tenho... Hoje eu estava falando sobre isso. O carro, você não fica dirigindo olhando para o retrovisor. Olhar para o retrovisor é a possibilidade de você ir para frente. Então, é isso que eu imagino, sabe? O meu mestre dizia assim, a juventude está na frente. Porque o que nos espera é a eternidade de Deus, sabe? Então, é isso. A propósito de Eclesiastes que César falou, tem um Eclesiástico agora, 14:14. Não vamos abrir mão da felicidade do tempo presente. Uau! Então, é isso que eu faço. Eu me cuido para estar no momento presente, para estar com meus amigos, entende? Compartilhar. Viver é dançar. É verdade. Deixa eu ouvir você, César. Quando é que você acha que o cuidado que é necessário, que a gente deve ter, quando é que a pessoa confunde que o cuidado exagerado vira vaidade? Olha, o cuidado exagerado vira vaidade quando, por exemplo, você observa uma mulher com um excesso de maquiagem que enfeia muito mais do que embeleza. Exatamente. Quer dizer, ela cria uma máscara. Aquilo já não é aquilo é uma personagem, né? Que vai. Quando, por exemplo, se enfeita para sair com árvore de Natal. Eu acho sempre que o mínimo é o máximo. Eu acho que você tem que aprender essa coisa, o mínimo é o máximo. Então, 8 pulseiras, 6 anéis, quer dizer, e depois o seguinte, as pessoas perdem até o foco do seu rosto e olha as joias. E você mostra, assim, uma ostentação. Olha o que eu tenho, não é? E me inveje, porque na realidade a vaidade, eu acho que é uma raiva pelo outro ser ou ter o que o outro não é e nem tem. Então monta uma fantasia que não é realidade. Eu acho interessante a gente se cuidar. Por exemplo, o que aconteceu com o homem? O homem mudou muito em relação a se cuidar. Não é? No meu tempo de ginásio, eu me lembrei agora, você falando, uma vez um colega meu foi posto para fora nesse dia da aula, Colégio Santanópolis, em Feira de Santana, porque estava com uma meia que era mais ou menos bordô. Meia bordô. E o resto tudo impecável, né? Imagina, hoje os homens fazem sobrancelha, eles pintam
botam um gloss no lábio, o cabelo cortam de vários tipos e produções, e as roupas são muito coloridas. E isso absolutamente, quer dizer, homossexualismo como possa parecer ser, não é, porque existem, claro, homossexuais que não fazem nada disso, não é? É uma coisa que as pessoas têm este preconceito, que a pessoa bem cuidada é gay, etc e tal. E depois o ser gay não é uma escolha, como as pessoas costumam dizer, não é uma opção, é uma determinação. Você nasce assim. É um destino que você vai ter que cumprir, porque ninguém vai optar por alguma coisa mais difícil de viver, de conviver, seja com a família, seja com a sociedade, seja com todos os outros pactos. Então, no momento que a sociedade evolui e o homem evolui, ele não tem medo de se enfeitar, de parecer bonito para a sua mulher, de parecer bonito para seu homem, de parecer bonito para a sua família. Eu acho isso muito saudável. Agora, também sem exagero. Achei interessante. A questão da permissividade, ela é muito importante. A gente se dá a permissão para a gente ser. A gente se dá a permissão para a gente mostrar e querer fazer o que a gente tem vontade, independente da opinião alheia. Mas a gente está com, não um ouvinte, mas um participante, colunista do nosso programa, que é Maurício Magalhães, lá de São Paulo, na linha. Boa tarde, MM. Boa tarde. Enquanto aí tá nublado, aqui tá um sol lindo. Eu tô no Sacho, que é um restaurante árabe na Vila Madalena. Bermuda, curtindo aqui essa cidade maravilhosa. Primeira irmã de Salvador. Fala pra gente rapidinho, como é que você vê, entende a vaidade, MM, e o que é que te envaidece? Vamos lá, primeiro, o que eu entendo a vaidade da seguinte forma, é quase um dos 7 pecados capitais, nem sei se preciso estudar isso. Porém, assim, a vaidade, eu vi aqui uns debates no Facebook, aí da página do programa, falando que ao longo da maturidade você perde a vaidade. Meu ponto de vista é que é o contrário. Ao longo da maturidade, você muda de vaidade. A vaidade passa a ser a maturidade. Minha vaidade hoje está na experiência, está na capacidade que eu tenho de ver, de que eu já vi as roubadas, de que eu falo coisas que os jovens não sabem. Então, assim, eu acho que minha vaidade hoje é ler um livro, de entender, ter conhecimento e me preparar para a velhice através do conhecimento. Eu acho que a vaidade, aquilo que eu brinquei também no Facebook, assim, que nem você... Mulher quando quer dar e finge que não quer dar, é que nem o homem dizer que não é vaidoso. Assim, a vaidade é inerente, depende da dose. Até lá atrás, quando o machismo era muito exagerado, eu não sou vaidoso. Era uma forma de dizer que não era vaidoso, era vaidade, de dizer que ele expurgava esse sentimento. Então, eu acho que vaidade é inerente ao homem. Eu acho que ela, na maturidade, a vaidade vira a própria maturidade, sua capacidade de ver a vida de outra forma, porque você não pode mais ser vaidoso na beleza, vaidoso na energia, porque isso o tempo faz, Senhor da sabedoria, que tudo mude. Mas eu acho que vaidade é inerente a qualquer ser humano, em qualquer estágio da vida, em qualquer dose. Assim teremos que conviver até a morte com ela. MM, vem cá, eu te fiz um convite para você vir aqui sentar comigo na bancada. Você disse que talvez viesse agora em setembro. Quando é que você está aqui? Pronto, eu acho que eu vou estar aí no dia 27 de setembro, mas eu confirmo. Você viu que eu te mandei uma mensagem no Face, que é o Homem e o Poder? O Homem e o Poder. Quando a gente vai falar do Homem e o Poder? Dia 27. Opa! Esse assunto é muito bom, inclusive na nossa Bahia, que você não discute, ou você é petista ou você é carlista, porque ninguém tem uma opinião. Eu sou Amor, obrigada pela sua participação. Um beijo grande, até sábado que vem. Quero agradecer aqui aos nossos ouvintes. Flor do Dia, que botou esse cabeça de homem, é Mara, kkkk, muito legal. Quero mandar também um beijo pra Ieve, que falou: Mai, parabéns pelo programa, sei que sempre que posso tô colada. Mas vamos lá, meninos, vocês querem comentar? Eu queria falar o seguinte, em cima do que a senhora falou, eu acho que é importante, em tudo que você faz, você ter o bom senso, né? Não ser mais nem menos. Chega para uma idade também, então eu acho importante. E outra coisa, o homem precisa assumir, quando ele quer fazer uma coisa, ele não faz com medo do outro, da outra, sei lá o quê, entendeu? Da opinião eu não vou no alheia. salão porque alguém vai falar, não, se eu me sinto bem em fazer as coisas, eu faço, não estou nem aí, entendeu? Se me faz bem isso, eu faço. Então é importante a pessoa assumir hoje aquilo que ele quer fazer e ter medo de fazer.
Muito legal. É necessário a gente pensar também sobre a dose. Isso. Ou seja, o que difere o remédio do veneno é a dose. Exatamente. Não é? Então, a gente precisa ter apenas um desconfiômetro, um Simancol, né? De entender, tomar, né? Simancol, desconfiômetro, né? E entender, né? Que você pode, tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. É bíblico isso, inclusive, né? Então, maravilhoso. Então, lembrar o que Buda coloca no caminho do meio. Exato. Entendeu? Então, veja bem, isso daí é por uma questão de sanidade pessoal, entendeu? É uma higiene que nós temos que fazer de nós mesmos, porque não é legal a gente perder-se de si mesmo, você entende? Com essas bobagens, com essas tolices, essa árvore de Natal. O homem vale pelo que é e não pelo que ele tem em cima de si. No entanto, na sociedade do espetáculo, você precisa parecer o que você não é. Entendeu? Porque parece que o que lhe dá valor não é você que dá valor às coisas. São as coisas que lhe dão valor. Então, não é você que dá valor ao cargo, é o cargo que lhe dá valor. São essas inversões que nós temos que cuidar. Rever. Lembrar que a saída... Isso é Confúcio. Lembrar que a saída é pela porta. Mas ninguém quer usar esse método, cara. Isso é maravilhoso, né? E vocês trouxeram hoje pontos... O que eu acho maravilhoso de quando a gente abre um tema é que a gente não sabe para onde ele vai dar. A partir do momento que a gente discute, a gente abre, na verdade, para ouvir várias pessoas, para ouvir o público, para ouvir os meus convidados maravilhosos, enfim, para trazerem os seus conhecimentos, as suas visões, para compartilharem com a gente, realmente fazer a gente refletir acerca do que realmente importa, a gente refletir sobre a nossa vida. Estou feliz assim, não estou? Estou fazendo isso porque me apraz ou estou fazendo isso para satisfazer alguém ou para construir uma imagem que eu acho que o outro quer que eu tenha? Então é muito importante a gente não se desvirtuar do nosso eu. E uma coisa que você trouxe, Saja, que eu achei importante é assim, ó. Não, acho que foi, enfim, não sei, foi César ou foi Saja, ou um comentou do outro. Às vezes, a gente fica preocupado que o outro não seja ou não tenha. Você trouxe isso. Uhum. A gente fica preocupado querendo que o outro não seja ou não tenha. E às vezes a gente vai dar uma rasteira no outro. Só que o que as pessoas não entendem é o fato de eu tirar o tapete do outro não vai fazer com que a competência do outro ou o que o outro passe para mim. Então as pessoas às vezes elas ficam numa mediocridade ou numa pequenez, que elas não querem que o outro seja, não querem que o outro isso, mas não param para dizer, bom, o outro tem isso que eu admiro, mas eu não estou a fim de fazer nada. Ah, mas isso me incomoda. Como eu não estou a fim de fazer nada, eu não quero que o outro faça. Então a gente fica sempre naquela coisa pequena de não querer às vezes se mudar ou de não querer melhorar, porque nos incomoda o que o outro é ou o que o outro aparenta ser. Então é a desvirtuação do eu. E a gente, às vezes, não aceita que o que o outro é, ou como o outro é, ou aquilo nos incomoda. E tem um determinado ponto que diz assim, ó, incomodou, mexeu, leva que é teu. Vocês acham que o homem, ele se incomoda com aquele que é admirado pelos outros? E quero até saber de vocês, César, assim, pra você, exibicionismo é vaidade? Sim. É uma maneira de vaidade. Eu acho uma bobagem tão grande essa coisa de exibicionismo. Hoje as pessoas vivem o marketing do escândalo. Já chegamos nesse ponto. Tá chato mesmo, tá chato. O marketing do escândalo. Então você quer aparecer por falar mais alto no restaurante, para colocar o celular última geração, e ficam todos de celular na mão. Outro dia eu vi uma cena muito triste. Tinha um casal jantando no restaurante conceituado e ambos estavam no WhatsApp e conversando com outras pessoas. Eu digo, meu Deus, quanta solidão, podiam ficar em casa. E tá até em quartos separados, mas uma coisa pública, né? Fomos fazer o quê? Fomos jantar no restaurante bom, tomamos bom vinho, tudo bem. Mas assim, dessa maneira... Eu acho que está faltando uma falta de respeito para quem está na mesa. Mas eu com WhatsApp. Quem quer respeito, se respeita, outros, né? Castro. Eu chamo você para jantar comigo, estou aqui no WhatsApp. Ontem eu fui num restaurante com Dante e sentou um casal na nossa diagonal, que os dois com o braço cruzado, que não se olhavam nem se falavam. Eu dizia, gente, o que é isso? Mas existe. Aí você se pergunta, e cadê a troca? Aí, em determinado momento, a coisa foi ficando mais tranquila. Mas vamos voltar aqui. DG Barreto mandou uma mensagem. Beijo, DG. Beijo, Djalma. A grande jogada é eximir-se da vaidade sem cair no relaxamento.
Sim. Gostei. Pois é, DG. É o meio termo, né? É o meio termo. Quero mandar também um beijo para Djalma Margolo, meu companheiro de bancada que está na Grécia, passeando e levando um grupo para poder fazer incursões e imersões. Enfim, quando a gente fala de vaidade, e aqui o pessoal me fazendo a provocação, então, a vaidade é a entrega da imagem do seu eu ao juízo do outro. Pode ser algo... Como se o outro estivesse muito preocupado com você, não está. Não, o outro não está nem aí. Nós temos essa ilusão. Exatamente. É aquela coisa que eu falei, o eu e o outro. O outro pode ter a opinião que tiver, ele tem direito. Não tá nem aí, rapaz. E hoje, na realidade, quando as pessoas falam, eu acho que elas falam por falar. Elas nem sabem o que falam. É porque já virou assim, sabe, um vício falar. Tem que É falar. uma compulsão falar. Não é? Que não tem nada de profundo. Outra coisa que me lembrei agora, já tardiamente, sobre a vaidade, e olhei pensando em você, Saja, é no desapego. Eu acho que uma das coisas mais lindas que pode haver é o desapego. Tem uma frase que eu amo, que diz assim: isso não é meu. Isso não sou eu, isso não é o meu eu. Cada coisa que a gente tem, isso é meu, por mais que você queira, por exemplo, que essa água mineral lhe pertença, ela não tem nenhum sentimento de pertencimento. Para o ser humano também. É minha mulher. A outra pode não se sentir de jeito nenhum, quer dizer, eu acho que no momento que a gente começa ao desapego, o sofrimento diminui profundamente. César, olha, mas aí é isso que eu estou dizendo, hein? Bom, e obrigado. Olha, é assim, essa bola levantada aqui, maravilhosa. Você foi o que me inspirou, eu olhei pra você, pela sua vida que eu conheço. Você é o próprio desapego, é lindo isso. Enfim, peraí. E o povo dele não ligar, ele é ele mesmo, tá nem aí. Ele tá certíssimo, quer dizer, correto. E é maravilhoso. Vai ser candidato a alguma coisa, a gente tá... Mudemos de assunto, peraí. Então, é assim, a primeira nobre verdade do budismo é a existência do sofrimento. A segunda nobre verdade é que a gente sofre porque a gente se apega. É o apego. Agora, a terceira nobre verdade do budismo é: você pode deixar de sofrer se você aprender a desapegar. E a quarta nobre verdade é: você pode desapegar de quê? Do seu sofrimento. Daquilo que lhe faz sofrer. A vaidade vai lhe fazer sofrer. E você sempre Entendeu? disse uma coisa, Garrido, Isso que é Garrido muito me bonito, repetiu. Garrido virou pra mim: Vitor, beijos, beijos. Professor Garrido. Que ele dizia assim, ó: César sempre me disse que o difícil não é ser feliz, mas deixar de ser infeliz. Tipo assim... Não luta para ser feliz. Ele se Ser feliz é fácil. Difícil é deixar de ser infeliz. Pois é, meninos! Eu tô arrasada, porque uma hora passa rapidinho. A gente tá vindo pro final do programa. E eu queria, enfim... Vá lá, Castro. Sua última fala, dê um alô, dê um recado, dê uma mensagem, que eu vou botar a última fala de todo mundo e despedir do povo. Obrigado pelo convite de você. Agora, uma das coisas que eu procuro trabalhar comigo é o seguinte: é aceitar o outro como ele é, que é difícil. Que E eu bom. trabalho isso todo dia. Olha, eu vou te dizer como mulher, continue se cuidando. Mulher adora homem, cuidado, cheiroso. Homem todo nos trinques que mulher adora. Adora. A mulher não gosta de homem sujo, não. Pode até dizer que gosta do homem bruto, aquela coisa do homem de pegada. Mas homem Selvagem, sujo e né? descuidado, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vá lá, Saja. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Eu quero dizer que, como eu me coloquei no início, sem nenhuma necessidade aqui de agradar, muito pelo contrário, a minha vida tem sido uma oportunidade de aprendizado, sabe? O que eu posso prometer aqui é que eu vou pensar com muita seriedade de que ser feliz é fácil e o que é difícil É deixar de ser infeliz. Isso eu vou levar como uma tarefa para poder dar conta ainda nesta vida. Vai lá, César. Estamos nos despedindo, amor. E diga. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar. É evidente que cada um de nós tem um sistema de pensamento, tem uma maneira de ver o mundo, de encarar o mundo, que pode ser diferente de muita gente. E eu respeito muito a opinião do outro.
E eu falo as minhas coisas, né, com muita naturalidade. E me dou o direito e o luxo de poder mudar de opinião se houver uma opinião mais adequada. Isso é, para mim, importantíssimo. Isso é o que eu busco todo dia. É alguém me corrigir no português, me corrigir na pintura, na psiquiatria, uma palavra. Isso é que me faz humano. E eu acho que tem uma coisa, assim, grande na vida da gente. Muito maior que a felicidade. É a gente viver em paz. E essa paz interior lhe dá uma força que você não imagina. Gente, eu tô muito feliz. Pena que acabou. Muito pouco tempo. Quero agradecer aos ouvintes, quero agradecer aos meus convidados, quero agradecer a minha equipe, eu quero agradecer às empresas que me apoiam, ao Estúdio 1, Humberto Filho filmando aqui a gente, quero agradecer a Dilcinho, meu técnico, quero agradecer a Renato Ato, da R360 Design. Enfim, gente, muito obrigada a todos vocês e sou muito grata ao universo, tá? Que está sempre nos ajudando e trazendo gente muito legal para cá. E obrigada, Dan. Você que está sempre do meu lado também me ajudando nas coisas. Beijos, fui. Semana que vem, o homem